Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós iremos estudar sobre o segundo reinado, que foi a ascensão de Pedro de Alcântara, né, o Dom Pedro II, ao poder, ok? Bom, e nesse primeiro momento irei tratar sobre a política interna no Brasil e tudo o que estava acontecendo aqui nesse período do segundo reinado. A política interna, né, o que estava acontecendo no Brasil nesse período, é, aconteceu o golpe da maioridade, certo? Porque alguns regenciais, né, eles anteciparam, né, como diz aqui, a maioridade do imperador. Então, o imperador, antes de completar 18 anos, ele já assumiu. Então, eles anteciparam, né, eles deram esse golpe da maioridade, que foi em 1840, e aí, né, o poder estava representado, né, no período da regência por liberais no poder. E aí eles queriam, certo, o retorno do rei, né, da monarquia. E aí, nesse período, o que estava acontecendo? Eles queriam conter as rebeliões que estavam acontecendo no Brasil por conta das revoltas regenciais. E aí o objetivo era estabilizar a crise política que estava acontecendo no Brasil. E aí o que mais, né, gente, estava acontecendo nesse período, né, aqui no Brasil? Vários partidos políticos, eles foram criados, mas nós já tínhamos falado de dois que surgiram ainda no período regencial, que foi o Partido dos Liberais ou Partido Progressista, né, que eles tinham uma outra visão, eles queriam independência das províncias, liberdade econômica e etc. E tinham os conservadores, né, o Partido dos Conservadores ou regressistas, porque eles queriam trazer de volta aquela política mais colonial, entendeu? De um poder central e tudo mais. Então, olha, os partidos que existiam na época, né, foram dois, que eram os conservadores e liberais, e eram representados pelo quê? Pelos grandes proprietários escravistas. Eles tinham o domínio do poder, eles eram antidemocráticos e antipopulares. Foi por conta disso, porque assim, os liberais de um lado tinham alguns interesses, né, ligados à sua classe, e do outro lado tinham os conservadores ou regressistas. Só, gente, que o poder ele era alternado entre conservadores e liberais. E eles trabalhavam juntamente com o rei, né, com Dom Pedro II. Só que, se vocês observarem, era o mesmo grupo de pessoas, né, que eram grandes proprietários de terra, representados pela aristocracia brasileira. E, assim, algumas ideias tinham ligações. Por isso surgiu a ideia de que todo político é farinha do mesmo saco. Por quê? Tanto conservadores quanto liberais, no fim das contas, eles tinham os mesmos interesses, certo? E era representado pela elite brasileira também. Não tinha pobre, né? Não representava a classe mais pobre. E aí houve um crescimento das oligarquias cafeeiras em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram os empresários do café, né? Era a cultura, né, do café com leite. E aí existiam os fazendeiros, né, que eram os oligarcas da época. E assim, com o tempo, quando a gente for estudar sobre república, vocês vão ver que o poder ele era alternado entre os oligarcas e os coronéis, certo? E hoje, até hoje, se vocês observarem, a nossa política ela é representada por essa galera aqui, ó. As oligarquias, que são os grandes empresários, que tem de velho naquele congresso, gente, que tá ali há 30, 50 anos, que não muda, sabe, que representa uma fazenda que tem grandes, né, territórios, né, fazendas no Brasil, e são os grandes produtores, né, de produtos agrícolas e tudo. Por isso que o Brasil ainda é governado por oligarquias, né?
O poder sempre está nas mãos dessa galera aí que, enfim. E aí, gente, o Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, criou o Ministério Conservador. Foi o primeiro ministério que ele criou. E aí ele era dividido pelo Conselho de Estado e tinha o objetivo de reformar o Código do Processo Criminal. E aí houve uma intenção de reorganizar a Guarda Nacional, né, que era diminuir a força, e centralização jurídica. Aqui, se vocês observarem, nesse desenho, existe a figura do rei e as pessoas que estão no parlamento. E aí, quais eram as características, né, da nossa política aqui no Brasil? Era um parlamentarismo às avessas, né? O imperador escolhe o primeiro-ministro e o conselho de ministros. Tipo, gente, existe o rei, que é o poder central, só que também existe o parlamento, que é representado, né, por esse grupo, ou conservadores ou liberais, e por isso que eles chamam de parlamentarismo às avessas, porque o poder não está só concentrado nas mãos do rei, né? Apesar de que ele manda em tudo e ele que escolhe o primeiro-ministro, né? Mas, enfim, ainda há presença forte do poder moderador. Então, Dom Pedro II, ele se aproveitou muito do poder moderador que foi criado pelo seu pai lá no primeiro reinado. E aqui, se vocês olharem, são alguns dos que representavam esse parlamentarismo às avessas, Tobias Aguiar e Feijó. Política interna, continuação. Durante, né, todos esses acontecimentos políticos, né, e a transição do período regencial para o período do segundo reinado, aconteceu a Revolução Praieira, lá em Pernambuco. E aí, quais eram os objetivos, né? O que levou a essa Revolução Praieira? Era representado pelos liberais radicais, eles iam contra os latifundiários, né, que eram os donos de terra, e também contra os comerciantes portugueses que ainda viviam aqui. E eles lutavam, gente, contra a miséria, a fome, falta de terra para a população. Porque enquanto conservadores e liberais, que eram a elite, que representava a elite brasileira, eles ainda nadavam de braçada nos privilégios que eles tinham, certo? Como acontece até hoje, mas o povão, né, a base da pirâmide, principalmente negros e índios, estavam passando fome, não tinha terra para o povo morar, plantar, e aí a crise se acentua. E eles tinham propostas, que era a proposta da República, certo? Acabar com a monarquia. Eles queriam liberdade de imprensa e também o fim dos privilégios dos comerciantes estrangeiros. Porque ainda existia esse resquício de colônia aqui no Brasil, né? E agora vamos falar sobre a política externa. A política externa que estava acontecendo em outros países do mundo, certo? Aconteceu a questão Christie, que foi em 1861 e 1865, foi um rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra. Então, a questão Christie rompeu, né, os laços entre Brasil e Inglaterra. E em 1861, o príncipe de Gales, né, lá da Inglaterra, roubo da carga no Rio Grande do Sul. Ele roubou a carga lá no Rio Grande do Sul. E aí, em 1862, 3 marinheiros ingleses presos por desordens no Rio de Janeiro. E aí o embaixador britânico, né, Christie, sugeriu a indenização de 3.200 libras, punição dos responsáveis pela prisão dos marinheiros, aprisionamento de 5 navios brasileiros em Londres. E aí o que aconteceu? Um arbitramento internacional. E aí veio o Leopoldo II da Bélgica, e aí favoreceu o Brasil. A Inglaterra não aceitou a decisão, e aí houve um rompimento das relações. Então, antes a Inglaterra apoiava o Brasil, né? Politicamente, economicamente, até por conta disso houve a independência do Brasil. Só que por conta de todos esses acontecimentos aqui que eu falei para vocês,
certo? Houve esse rompimento. E aí, lá em 1865, houve um pedido de desculpas formais, né, ingleses, e reatamento das relações com a Inglaterra. É óbvio que a Inglaterra não iria perder essas relações com o Brasil, porque já estava a economia do café com leite estava em alta aqui no Brasil. É óbvio que ele não ia perder essas relações, porque ele ia perder dinheiro também. E aí teve a Guerra do Paraguai, também nesse contexto, né? E aí os fatores que levaram à guerra foi o modelo econômico paraguaio, né, que é economia autossuficiente, pequenas propriedades, estatização e ditadura com exército forte. Temor do Brasil e Inglaterra, né, da unidade dos países, disputas entre Brasil e Argentina pela influência no Uruguai, apoio do Paraguai a Aguirre, né, que é presidente do Uruguai, nos incidentes com o sul do Brasil. E aí houve uma invasão brasileira no Uruguai em favor de Flores, o que assumiu a presidência. E aí o que aconteceu, né? As consequências da Guerra do Paraguai. População dizimada, né? Terras leiloadas, os latifúndios, miséria da população, dependência dos produtos estrangeiros, destruição de sua estrutura peculiar e empréstimos na Inglaterra. E no Brasil houve um endividamento com a guerra, né, lá na Inglaterra, contestação à escravidão, início do declínio do Segundo Reinado e um fortalecimento do exército brasileiro, e aí começou o movimento republicano. Talvez isso, né, a Guerra do Paraguai, todos esses conflitos, auxiliaram no movimento do Brasil republicano, do Brasil se tornar uma república e deixar de ser império, deixar de ser uma monarquia. E aí lá na Inglaterra eles conseguiram novos mercados e empréstimos para países que participaram da guerra, ou seja, por isso que a Inglaterra hoje ainda é um poder central no mundo. E as crises do império. Alguns fatores na crise, né? Teve a questão abolicionista, a questão religiosa, porque as pessoas começaram a criticar, né, a única religião que poderia ser manifestada. Teve uma questão militar e a questão republicana, que era o objetivo de tornar o Brasil como uma república. E aí a questão religiosa foi a união da igreja com o Estado, e aí o Papa liderou a encíclica que condena a maçonaria e os conflitos. Houve prisão dos bispos, certo? Por não aceitarem esses clérigos. E aí o resultado, a igreja retira o apoio a Dom Pedro II. E aí por conta disso, Dom Pedro II começa a perder influência, né, gente? E poder também. Questão militar, após a Guerra do Paraguai, o exército incorpora a ideia de resolução dos problemas da velha estrutura com os ideais republicanos e liberalistas. E aí houve um desejo de acabar com a influência da guerra nacional também. E aí, gente, por fim, crise das estruturas, grupos industriais, né, que foi a diminuição das importações, as classes médias tiveram uma participação na política, houve um crescimento do Partido Republicano e aí também uma difusão das ideias positivistas e acabar com a influência da religião na política. Então, houve uma laicização do Estado, que é o país laico que não tem religião oficial e nem ligação com a religião. Tá, gente? E aí, eu não vou abordar mais a fundo sobre a crise, até porque senão vai passar do tempo e enfim. Mas basicamente foi isso, tá? Que levou o que foi o Segundo Reinado no Brasil, certo? E todas as crises, né? Política interna, política externa, e tudo que estava acontecendo tanto no Brasil como no mundo. E vocês percebem que o Brasil, ele tem esse viés, né, gente? Não tem jeito. Sempre quem comanda é a elite. E ainda hoje existem, né, esses partidos mais conservadores e liberais. Então, a gente está vendo o surgimento, né, de um Brasil que até hoje mantém essas práticas, certo? E aí, gente, qualquer coisa me procurem lá no fórum, estarei no plantão de dúvidas.
e boa aula para vocês.